Olá pessoal, tudo bem? Há quanto tempo eu não gravo por aqui, mas eu gostaria de dar um recadinho hoje, de falar um pouquinho sobre aprendizagem. Vocês sabem que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar e é interessante nós refletirmos um pouco sobre esse assunto, especialmente em dias atuais, não é? Dias complexos, dias desafiadores. Eu acho importante nós iniciarmos essa fala, essa conversa, pensando e falando sobre o autoconhecimento. É muito importante nós nos conhecermos e também conhecermos o outro, não é? A aprendizagem, afinal de contas, é um tipo de desenvolvimento humano. E é muito importante nós pensarmos na vida e que existem as leis da vida. E uma dessas leis, eu diria que é a verdade, o movimento e a conexão. Nós não podemos perder isso de vista. A conexão é muito importante. Então, quando eu penso em autoconhecimento, eu também vou pensar em estudo, em qualificação, em preparação para algo. E como vocês sabem, eu sou professora. E o que eu tenho visto, aliás, com muita tristeza, é o despreparo cada vez mais, cada vez maior, né? O despreparo, infelizmente. Eu me lembro que eu trabalhei por muitos anos em uma escola e em uma biblioteca. E eu me lembro, assim, desse período em que o assunto lá era, é claro que estou falando de uma outra realidade, num outro momento da história, e estou falando especialmente de uma outra realidade, mas era assim, as conversas, elas giravam em torno de, olha, o que você vai prestar, para que você vai fazer, era Unicamp, Fulvestre, UEL, sabe, era isso, eram as conversas, especialmente dos jovens, era uma coisa assim tão linda, ela girava em torno de um conhecimento. As conversas eram legais, inclusive, eu me lembro, eu também era muito menina, assim, também, mas eu me lembro dos meninos chegarem na biblioteca para buscar os livros e umas coisas que eles falavam, eu até registrava no caderninho. E uma das coisas que um deles me falou, e que eu fiquei assim, ficou guardado na minha cabeça, é assim: pessoas inteligentes falam de projetos, discutem ideias. Pessoas não tão interessantes discutem com pessoas, ou então falam de pessoas. Então, gente, hoje a gente está vendo uma dificuldade muito grande. Infelizmente, a pergunta que eu faço hoje, eu estou fazendo, talvez essa conversa chegue para os pais, mas talvez chegue para alguns daqueles que inclusive são meus alunos. Você está realmente aprendendo? Você lê, estuda, sabe escrever, sabe fazer um bom texto, sabe argumentar, sabe fazer uma redação, tem conteúdo? A mentira, gente, a mentira em todos os aspectos, em todo momento, ela conforta a curto prazo, mas ela destrói a longo prazo. A mentira destrói a longo prazo. Então, não se discute mais ideias, não se fala mais de projetos, não é? Nós vivemos um momento de polarização absurda. E sabe o que eu tenho visto, gente? Eu tenho visto muito isso. As pessoas que não querem fazer nenhum esforço para nada, sabe? Não acha que tem que ser tudo muito rápido, é tudo para ontem. E eu vejo que não é assim. Muita informação, muito fake news, muitas coisas, não é? E especialmente a questão da informação. É muita informação, pouca formação para saber lidar com essas informações que chegam. Então, as pessoas não estão sabendo lidar, não estão sabendo filtrar.
É um momento muito triste da nossa história e da nossa vida. É muito triste a falta de qualificação, a falta de informação, a falta de formação. É muito triste o imediatismo, é muito triste a falta de conteúdo. É muito triste isso, muito triste de verdade. E eu estava aqui agora à tarde me lembrando daqueles momentos na biblioteca. Daqueles momentos em que eu via hoje, os que estão aí, que são profissionais, já me encontrei com muitos deles, muitos, aí em todas as áreas, mas comprometidos, pessoas que uma vez se propuseram a estudar e estudaram de fato, sabe? E tinham aquelas conversas saudáveis, aquelas coisas super, sabe? As músicas, tudo era muito diferente. Eu não sou saudosista, eu não sou. Só que eu acho que tem coisas que nós precisamos repensar, né? Repensar mesmo. É muito triste o imediatismo. É muito triste não querer construir algo. É muito triste pensar que hoje qualquer empresa precisa, às vezes, de um profissional qualificado e não encontra. E não é falta, às vezes, de falar, de conversar com os alunos, de dizer, olha, você precisa se preparar, você precisa se qualificar, você precisa falar sobre projetos, sobre os seus sonhos, estudar. Eu tenho, sim, algumas alunas aqui que me procuraram para estudar redação. E assim, é tão legal poder lidar com esse potencial de aprendizagem. E é isso que eu faço aqui no Espaço Passarinhar, despertar o gosto de aprender, despertar esse desejo de aprender, despertar o gosto pela palavra bonita, despertar o gosto pela leitura, despertar o gosto para coisas que são muito importantes e que ficarão e que farão parte da sua história, da sua vida. É isso que deve ser revisto e visto outra vez. Não é discutir, debater sonhos, ideias, coisas legais e não confrontar com pessoas, confrontando com pessoas. E não se pensar diferente é um problema. Não poderia ser assim, não é? Então eu espero que nessa noite a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar essa reflexão para vocês com imenso carinho de verdade aqui do Espaço Passarinhar, para que a gente possa repensar algumas atitudes, especialmente os meninos e meninas que estão aí no ensino médio e que precisam se atentar para coisas fundamentais da sua vida, importantes, necessárias, para se construir, especialmente um profissional qualificado, uma pessoa comprometida. Tá bom? Tudo de bom e de lindo para vocês e meu carinho sempre.